Olá pessoal, nesse vídeo a gente continua falando de logaritmo e dessa vez a gente vai abordar o conceito de antilogaritmo, né? Então, nós temos o seguinte, pela definição, né, nós temos aí que o log, ou logaritmo de um número b numa base A é igual a x, né? E aí a definição garante isso só existe e somente se esse a elevado a x for igual a b. Então, o conceito de antilogaritmo, né, antes de mais nada, é bom lembrar que nesse caso a gente tem algumas implicações para a base, né, de tal forma que essa base, isso aí já garantida, essa base, ela tem que ser um número. Nós temos uma implicação para a base tem que ser um número maior que zero e essa base também tem que ser um número diferente de 1, um número real, né? Então, a base 1 real maior que zero e a base 1 real diferente de 1. E o logaritmando, né? Tem que ser um número maior que zero. Nós temos essa restrição, né? Desde lá da definição, até havia esquecido de colocar. Então, nós temos o seguinte. Se nós temos que um logaritmo no número b numa base A é igual a x, isso implica, né, que por definição, o antilogaritmo, esse b, né, ele vai ser o antilogaritmo do x na base A. Então, quer dizer, a base não muda, muda de figura ali o b e o x, né? Então, se o log de b na base A é igual a x, esse b, então, é o antilog de x na base A. Então, nós temos, por exemplo, olha, log de 9 na base 3. Olha, bom, o log de 9 na base 3, eu sei que é 2. Então, se falando em antilogaritmo, ó, o antilogaritmo à base é a mesma, o antilogaritmo de 2 é igual a 9. Por quê? Porque exatamente o 3 elevado ao quadrado é 9. Então a gente tem essa situação. Então se eu perguntar para vocês direto, olha pessoal, o seguinte então, quem que é o antilog de 3 na base 1/3? Bom, 3 na base 1/3 é só a gente vir aqui, né? 1/3 elevado a 3, isso é igual a 1/27. Então, o antilog de 3 na base 1/3 é 1/27. E isso implica, né? Isso tem implicações, né? Que o log, né? Que o log de, a base continua, né? O log de 1/27 na base 1/3 tem que ser 3, né? Por quê? E olha, esse 1/3 elevado a 3 é igual a 1/27. Então, o conceito de antilog é bastante utilizado quando a gente está trabalhando com gráfico, né? A gente usa ele bastante nessa perspectiva de trabalho com função logarítmica. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês das consequências da definição, né? E aí a primeira dessas consequências que eu vou falar para vocês
é justamente o logaritmo de 1 em qualquer base. Então, quando a gente estiver trabalhando um log onde o logaritmando é 1, isso em qualquer base, né? Desde que essa base seja maior que 0, seja diferente de 1. Isso aqui é sempre igual a 0. Porque, por definição, a elevado a 0 é igual a 1. Então, sempre vai ser igual a 0. A segunda consequência, que a gente vai mostrar para vocês, é justamente quando nós temos um logaritmo, né? Quando o logaritmando tem o mesmo valor da base. Tem o mesmo valor da base. O logaritmando e a base são valores iguais. Isso sempre vai ser igual a 1. Justamente porque esta base elevada a 1 é igual ao logaritmando, né? Sem diretamente a gente verifica isso. Então agora nós vamos mostrar para você a terceira consequência, que é justamente tratamos de uma potência, né, onde o expoente é um logaritmo, de tal forma que a base da potência seja a mesma base do logaritmo. Log de B na base A é igual, tem que ser igual a esse B, né? Por quê? Porque para a gente verificar isso, né, basta a gente usar a própria definição, entender. Por exemplo, log, como a gente definiu, né? Log de B na base A é igual a x, se somente C, A elevado a x foi igual a esse B. Então é só a gente fazer aqui, a gente tem um A elevado a x, então esse cara todinho aqui é o x, tá vendo? E esse aqui continua B. Então, ó, basta a gente fazer o processo de volta. Então, nesse caso aqui, nós estamos nessa situação e aí vamos voltar para cá, né? Então, ó, a base continua o mesmo. Então, ó, log, né, a base é A, né? A base é A. O B, né? Aqui log de B tem que ser esse B, porque vai ser isso aqui vai ser igual ao x. E quem que é o x? É log de B na base A, que é o que está aqui, ó. Então, necessariamente, isso tem que ser o B, porque senão não, a gente não consegue voltar para a mesma circunstância. Isso garante, então, né, que essa é uma terceira consequência da definição. Essa consequência diz que quando eu tenho uma potência de tal forma que o expoente é um log, e esse log, a base do log, seja a mesma base da potência, o valor disso é o próprio logaritmando. A quarta consequência é quando nós temos dois logaritmos com bases iguais, né? Então, se nós temos aí o logaritmo de B na base A, ele só vai ser igual um logaritmo de C na base A se as duas bases forem iguais. Esses dois logaritmos só serão iguais se o logaritmando B
for igual o logaritmando C. Então, isso é mais uma consequência da definição. Vou colocar aqui um exemplo. E aí nós temos uma situação aqui, 8 elevado a log de 5 na base 2 é igual a quanto, né? Então a primeira coisa, né, que a gente observa é que esse 8, ele pode ser fatorado, ele é um 2 ao cubo. Então isso aqui vai ficar 2 ao cubo elevado a log de 5 na base 2. Beleza. Então aqui a gente tem uma potência de potência, né? Como que a gente faz potência de potência? Eu conservo a base e multiplico os expoentes, né? Conserva a base, 2 que multiplica log de 5 na base 2, né? Eu posso, então, né, para facilitar o jogo aqui, como é um produto, eu posso trazer o log para dentro, né? Então vai ficar 2 elevado a log de 5 na base 2 e aí elevado a potência para fora. O 2, então, só troquei, né? Eu posso fazer isso porque aqui é produto. Eu posso colocar para dentro quem eu quiser, que eu não atinjo a definição lá, não piro a definição de potência. Então aqui, ó, eu consigo, como a base da potência é a mesma base do logaritmo, isso aqui me diz que aqui dentro do parênteses o valor é 5. Olha, fiz uma coisinha errada aqui, né? Aqui é 3, não é 2, né? Aqui é 5. Isso. Tá aí. Então aqui eu joguei para lá e aqui eu joguei para fora. Beleza. Então aqui vai ficar 5. E aí o que está para fora do parênteses é o cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125.